Olá, irmãos, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor por essa tarde. Passando aí 7 minutos do nosso combinado. Mas estamos aqui para mais um Conectados aos Céus através da Palavra. Enquanto você fica com esse louvor aí, a gente vai convidar algumas pessoas aqui. E desde já pedimos ao Senhor que nos encubra com seu sangue, que o Espírito Santo tenha total liberdade nessa tarde para nos usar, para clarificar a nossa mente, renová-la, para que nós possamos ver, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer ministrar ou ministrou ao meu coração, e eu quero estar compartilhando contigo nesse momento aí de comunhão. Amém? Então, enquanto você fica com louvor aí, eu vou convidar algumas pessoas aqui, rapidamente. Leva-me além, leva-me além, somos podem não. Leva-me além, leva-me além, leva-me além do que os meus olhos viram. Eu corri o caminho santo com meus cabelos consagrados. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Seja conosco nessa tarde, Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Oh, Deus Santo. Aleluia. Nós podemos sentir a tua presença nesse lugar, Deus. Obrigado, Senhor. Uma geração que não vai se render. Leva-nos além nessa tarde, ao nível acima contigo. Leva-nos, Senhor, acima do que os nossos olhos já viram. Queremos ver algo diferente nessa tarde. Portanto, seja conosco, Deus. Seja conosco em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Tenha total liberdade nessa tarde, Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigado, Deus. Nós podemos sentir a tua presença nesse lugar. Oh, santo, santo é o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Ainda sonhamos com avivamento. Senhor Jesus. Leva-me além, leva-me além do que você. Preciso ver como o Senhor vê, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Que dinheiro que gastei. Ser chamado teu amigo me impressiona mais do que os likes que eu ganhei.
Eu não nasci pra ser um fantoche, uma mão que vai cair. Eu nasci para ti. Aleluia. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo por essa tarde. Louvamos a Deus por esse momento, por esse período de comunhão, por esse momento do qual nós iremos estar desfrutando da palavra de Deus. Somos conectados aos céus através da palavra. Temos o nosso canal no YouTube e esse vídeo vai ser transformado, né? E vai estar disponibilizado lá no nosso canal, Conectados ao Céu através da palavra. E que você possa estar nos ajudando desde já, se inscrevendo no canal, dando lá o seu like, deixando seus comentários e nos ajudando para que mais pessoas possam ser conectadas ao reino dos céus. Amém, meus irmãos? Amados, algum tempo atrás aí, né, nós vimos tendo uma comunhão acerca de muitos assuntos, né? Uma das últimas lives que eu fiz foi sobre a questão do evangelho fermentado, né? Levedado, do qual nós tratamos de alguns pontos que nós vivenciamos hoje, né? E por aí nós queremos trilhar esse caminho, né? Nesta tarde. A palavra de Deus fala em João 8,32, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade que liberta é a palavra de Deus. A verdade que nos liberta não é a minha verdade, né? Mas é a verdade das Escrituras. Aquilo que o Senhor deixou como modelo de verdade, como ele se denomina, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu creio que o teu coração é que nem o meu coração, de ir para o Pai, estar com o Pai, desejar, anelar estar com o Pai, passar uma eternidade ao lado do Pai. Por isso, assim como eu, você deve ter revisto algum conceito, né, no meio que nós vivemos hoje como igreja, né, assim como: olá, irmã Rivaldina, Deus abençoe a sua vida, que Deus possa estar te dando uma tarde graciosa, seja bem-vindo à nossa comunhão. E assim como eu falava, né, assim como você e eu, nós pretendemos estar com o Senhor, né? Não temos, quero deixar claro aqui, meus amados irmãos, que nós não temos outra finalidade a não ser que estas verdades elas possam transformar a nossa vida. Na live numa das lives anteriores aí, né, a gente fala muito nós falamos muito acerca de um evangelho que Paulo falou que aos Gálatas, admiram que os Gálatas, né, estavam saindo tão rapidamente do evangelho verdadeiro para um evangelho falso. E Paulo mesmo disse: ainda que os anjos desça do céu, ou que um de nós pregue outro evangelho que vai além desse, seja anátema, né? E nós temos visto, irmão, por aí muitas coisas acontecer, como a própria palavra de Deus, ela já vem nos instruir que nos últimos dias, né, apareceriam falsos profetas, né? Nos últimos dias apareceria várias doutrinas. Nos últimos dias, alguns apostatarão da fé por se multiplicar a iniquidade. Então esse é o cenário, é o pano de fundo que nós estamos vivendo hoje, né? Somos sabedores, né? Somos sabedores que o Senhor ele está vindo, né? A passo de galope, né? O Senhor está galopando
né, em nossa direção. E um dos aspectos da vinda do Senhor é que ele virá como um ladrão. Um ladrão, você nunca sabe a hora bem que ele vem, né, mas você deve estar preparado, né? A Bíblia fala: se o chefe de família soubesse a que hora viria o ladrão para roubar a sua casa, né, e tomaria. Ô, minha querida, Deus abençoe. Vamos compartilhar junto aí. Se o chefe de família soubesse a que hora viria o ladrão, certamente ele tomaria alguns cuidados. E como igreja do Senhor hoje, né, como igreja do Senhor, nós estamos vivendo um período de entorpecimento, né? Eu vejo que há uma distração muito grande com relação às coisas santas, bem do Senhor. Há um desleixo, né, muito grande e notável, né, e notório, perdão, notório aos nossos olhos, que muitas coisas, né, muitas coisas estranhas estão acontecendo no nosso meio, né, onde o inimigo tem feito, né, transformando o cristianismo nessa cristandade. E essa cristandade, tu vai ver lá em Apocalipse, é uma grande árvore que aninha os demônios, né? E nós vimos também que a igreja, ela tem escancarado a porta do mundo, né? A porta do mundo tenha sido aberta para que a igreja, para que o mundo adentrasse a igreja, né? Talvez como as pessoas falam: mas nós vivemos, pastor, num mundo em outra era, né? A gente não pode ter o mesmo conceito de 10, 30 anos atrás, né? A gente vê muitas pessoas hoje aí até brincando, crente raiz, crente Nutella, aquele negócio todo. Mas eu quero dizer uma coisa: o Senhor disse: passarás o céu e a terra, mas a minha palavra não passará, né? Os tempos são outros, mas Deus permanece o mesmo, né? Vivemos em era diferente, mas a Bíblia ainda é a inerrante palavra de Deus. Então, irmãos, falar de verdade, qual é a verdade que eu devo seguir? Onde há tantas verdades no mundo, e lá em Isaías fala que a verdade anda como uma bêbada, cambaleando pelas praças, né? Ou seja, cada um tem a sua verdade, mas Jesus se autodenominou-se como sendo a verdade, o caminho e também a vida, né? E a palavra também, o mesmo Senhor Jesus disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, ser livre de quê? Né? Ser livre de quê? O que é você ser livre? Ser livre é você dizer não. Ser livre é você, quando você tem essa autoconfiança, bem de você dizer não àquilo que não vai te edificar em nada. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem toda me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Então, meus irmãos, partindo desse princípio, né, desse pano de fundo do qual nós cristãos, né, nós os crentes de hoje, nós somos a geração que vai trazer o Senhor de volta. Quantos crentes, diga amém. Nós estamos vivendo no último minuto, né? O ponteiro está assinalando o último minuto, né, para a volta do Senhor. Quem crê diz amém. Nós estamos vivendo a última hora, nós somos os crentes da última hora. E como estão os crentes da última hora? Né? Como têm vivido os crentes da última hora? Qual o apreço que o crente da última hora, o que o crente da última hora tem buscado, e qual é o apreço que o crente da última hora tanto busca, tanto aspira e tanto anela? Hoje nós somos distraídos com tantas coisas, irmãos, né? Há uma distração muito grande, e eu falava que essa distração ela chegou ao nosso meio. Não que nós viemos ser um crente carrancudo, um crente que não brinca, um crente que, né? Não estou falando isso, tá, meus irmãos? Mas também que nós não viemos nos distrair com as coisas de Satanás. Se nós se nós formos seguir realmente a palavra de Deus, né? A todo momento o Senhor vem nos exortar,
né? Vem nos exortar como membro, vem nos exortar a prosseguir, ele vem nos exortar, vem nos encorajar, né, a prosseguir até cumprir cabalmente aquilo pelo qual eu e você fomos chamados para fazer. Nós somos a geração que vai trazer o Senhor de volta. E o Senhor não conta com anjos, não conta com arcanjos, não conta com serafins, com querubins, né? Eles poderiam fazer um trabalho ainda melhor do que o nosso, mas este privilégio de pregar o Evangelho, de se comprometer com as verdades, só cabe a nós. Amém, meus irmãos? E eu queria já para ter um ponto, né? Nós vamos dar uma volta aqui na Bíblia, espero que você tenha tempo para isso, né? Já que você se disponibilizou. Fala, Bruno! Deus abençoe, meu queridão. Deus abençoe a tua vida, Bruno. Seja bem-vindo aí. Então, eu encorajo, né, aos irmãos, né, a entrar na palavra, né? A comer a palavra. Salmo 119 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Nós vivemos numa geração trevosa, mas a palavra de luz é aquela que vai apontar o caminho, que vai dar a direção, que vai dar o norte para a nossa vida. Então, irmãos, Paulo, quando ele escreve a Timóteo, na primeira epístola, né, a primeira epístola de Paulo ao Timóteo, Paulo, ele, no capítulo 3, ele vem dizendo que quando ele estava de viagem rumo à Macedônia, ele rogou a Timóteo, ele fala: te roguei permanecesses ainda em Éfeso, né? Timóteo era um presbítero da igreja em Éfeso, né? Para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, outro ensinamento. Então essa foi a razão principal pela qual Paulo ele se propôs a escrever uma carta ao jovem pastor, ao jovem presbítero Timóteo. Deixando ele na igreja em Éfeso, Paulo escreve com rogos, né, para que ele venha admoestar, né, para que outras pessoas, para que certas pessoas, ou seja, existia uma categoria de pessoas na igreja em Éfeso que estavam ensinando outras doutrinas, né? A Bíblia fala que, nós falamos, né, ainda que o anjo desça do céu e pregue um evangelho que vai além desse, seja anátema, seja maldito. Então Paulo ele dá essa instrução para o jovem pastor Timóteo. No versículo 4 ele prossegue, caiu aqui, perdão meus irmãos, mas estou de volta, aleluia, glória a Deus. Satanás está meio complicado, mas ele está no lugarzinho dele, né? No versículo 4 ele fala: nem se ocupe com fábulas e genealogia sem fim. Ou seja, na igreja em Éfeso existia aquelas pessoas que estavam buscando outro ensinamento e também se ocupando com fábulas, né? O que é fábula? São contos, né? Fábulas são falácias, genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, Paulo, ele pega esse trechinho, né? E embora essa carta Paulo estava preso, né? Paulo estava preso? Não, ele estava indo a caminho da Macedônia. Então, Paulo, ele era o apóstolo que ele se preocupava, né, com a vida sadia, com a vida salutar bem da igreja. Então, e ele fala no versículo 5, ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, tá? Visa o amor. O Pai só corrige aquele quem ama, não é isso? E esse amor procede de um coração puro. O coração do apóstolo é um coração puro, né? E da consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é quando você sabe tem que fazer uma coisa que você não faz, né? A pessoa hipócrita é aquela pessoa que é uma coisa na tua frente, nas tuas costas é outra, na tua frente é uma coisa, nas tuas costas é outra, né?
Então, e ele fala que essas pessoas hipócritas, né, elas estavam indo, né, desviando-se, né, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loucacidade frívolas, né? Elas se perderam pelos seus caminhos, Versículo 7, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações, né? Então, irmãos, Paulo ele se preocupou com Timóteo em vacinar, ou seja, imunizar a igreja, imunizar o seu jovem pastor, né? Orientar o seu jovem pastor para que ele imunizasse a igreja contra essas falácias, contra essas genealogias sem fim, contra esses ensinamentos. Então, lá atrás, né, há mais de 2000 anos atrás, né, e essa carta ela é tão atual bem para nós. Hoje em dia nós vimos que essa carta parece que foi escrita ontem assim para nós. Parece que o apóstolo está escrevendo bem para nós hoje, porque o que nós temos visto, irmãos, o que nós temos vivenciado, o que nós temos ouvido, o que nós temos presenciado, irmãos, são muita coisa, irmãos, são muita coisa, não apenas os ensinos, né, mas muita coisa que a igreja está absorvendo. E contra essas coisas, irmãos, é que nós vamos falar, né? É contra essas coisas que nós temos o dever de falar. Eu não tenho outra finalidade, né, me aparecer, não sou dono da verdade, muito pelo contrário, eu sou seguidor daquele que se intitulou ser a própria verdade. Então, irmãos, mas se nós podemos estar cooperando, né? Se nós temos alguma voz, se nós temos vozes, é para que as nossas vozes sejam alcançadas e para que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada, ela penetra ao ponto de dividir alma de espírito juntas e medula, ela também é apta para discernir os propósitos e a intenção do coração. No versículo 18, Paulo fala o seguinte, bem para Timóteo: olha, Timóteo, este é o dever que eu te encarrego, ó filho Timóteo. Olha o amor que ele tinha assim pelo o jovem pastor Timóteo. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, ele fala, combate firmado nelas o bom combate. Então esse bom combate, irmãos, que Paulo está falando para Timóteo, né, combater também chegou até nós. Também serve para nós hoje combater os bons combates. É por isso que você precisa ter conhecimento. E a Bíblia fala em Oséias 4,16 que o meu povo foi destruído porque falta conhecimento das minhas palavras. Então, irmãos, conhecimento não ocupa espaço. E como você vai combater, né, o bom combate sem conhecimento? Quando você está numa guerra, né? Eu sou militar da reserva. Quando você está num quartel, quando você está bem numa guerra, você só está preocupado para aquilo do qual você foi arregimentado, porque o soldado, ele só está preocupado com aquilo ali pelo qual ele foi arregimentado, ou seja, ele não se envolve com coisa além assim daquilo, ele está preparado, a todo momento ele sabe que se estourar uma guerra, ele tem que ser o primeiro, ter o cabeça de fila, né? Se aquele o cabeça de fila dizer, eis-me aqui, né? Que nem Isaías falou naquela visão que o Senhor deu bem para Isaías, e fala, a quem enviarei, né? Primeiro Isaías tem aquela visão gloriosa, né? Acerca do Senhor, e Isaías fala que ele é santo, 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 vê os querubins ali, e depois há aquela pergunta, a quem enviarei? Né? Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, meus irmãos, nós precisamos estar prontos para esse combate, porque, irmãos, aquilo que nós temos até hoje, aquilo que você tem aprendido, aquilo que tem te sustentado até hoje, não quer dizer que vai te sustentar até o final. Porque, irmãos,
Cada dia é uma estratégia nova, cada dia é um combate novo, cada dia é uma ideia nova que o inferno projeta contra a nossa vida. E se você não tiver alicerçado, fundamentado, arraigado na palavra, irmãos, qualquer vento de doutrina vem e nos arrebata. Paulo, ele já orientava, Paulo, ele era um homem além do seu tempo. Ele é um cara fora da curva, né? Ele era alguém fora do seu tempo. Ele era alguém que ele via além. Então, no capítulo 4 de 1 Timóteo, né, ele dá instrução acerca de um perigo. E que perigo é esse? O perigo é o perigo da apostasia, né? É o perigo da apostasia. Paulo sabia que por se multiplicar a iniquidade, o amor de alguns esfriaria e a apostasia ela ia se alastrar, né? E a apostasia ela é a maior adversária da graça de Deus na nossa vida. E por isso que Paulo fala, ora, o Espírito, que Espírito é esse? O Espírito Santo, o Espírito com E maiúsculo ali, ó. Sendo que você vê o E maiúsculo do Espírito é o Espírito Santo. Agora o E minúsculo é o meu Espírito e o teu Espírito. Ele fala, ora, o Espírito afirma expressamente, Luiz Cláudio, graça e paz. Deus te abençoe, meu queridão. Muito feliz por você. Um abraço na nossa irmã Sônia, em toda a sua família linda. Então Paulo prossegue dizendo que o Espírito expressa, né? Ele afirma expressadamente, olha só, com toda certeza, né, que nos últimos tempos alguns apostatariam da fé. Olha só, por obedecerem a espíritos enganadores, e a ensino de demônios. Se você for lá nas cartas de Apocalipse, né? Capítulo 2, até o capítulo 3, ali onde tem as cartas que a revelação de João, de Jesus a João, né? Que Jesus fala o que vê, escreve e envia às 7 igrejas, tu vai ver o que Paulo está dizendo aqui. Tu vai ver que alguns irão se apostatar da fé por obedecerem a espíritos enganadores, né? E a ensino de demônios. Agora me pasmem uma coisa, esses espíritos enganadores, né? E esses ensinos de demônio estavam aonde? No centro de Candomblé? Não, estava dentro da igreja na cidade de Éfeso, do qual o presbítero Timóteo era o pastor da igreja, né? Então Paulo orienta ele. Então olha só, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, qual é os últimos tempos? É hoje. Naquele tempo é o tempo que Paulo estava escrevendo, mas chegou até nós, né? Alguns se apostatarão da fé. Irmãos, a maior ameaça à nossa graça é a apostasia, né? E ele fala, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Ou seja, esses ensinamentos corrompem a consciência, né? Vão cauterizando aquela questão da como é que eles falam? Fazer a cabeça, né? Mas tem outro nome que agora me fugiu, tá? Então Paulo ele já vem orientando, né, para tais ensinamentos, para tais doutrina, para esses tais que se apostatariam da fé por obedecerem a esses ensinamentos e a esses espíritos enganadores, né? O que mais nós vemos hoje são espíritos enganadores, pessoas enganando, né? E o próprio Senhor Jesus, ele já havia nos advertido com relação a isso também, que nos últimos tempos, né? Essas coisas iriam acontecer e que o próprio Satanás, né? Ele poderia se transformar em anjo de luz.
Então, irmãos, a gente vê muitas falsas curas, a gente vê muito charlatanismo dentro bem da igreja, muitas revelações, nada contra a revelação, irmão. Uma vez que ela seja bíblica, ela é bíblica, uma vez que ela seja fiel e verdadeira. Mas nós vemos muitos truques, né? Muitos espíritos enganadores permeando, irmãos, habitando dentro da igreja, enganando os eleitos, né? A Bíblia fala, o próprio Senhor Jesus, ele fala com relação à sua volta, quando disserem que o Cristo está ali ou acolá, não correis, porque assim como o relâmpago nasce bem no Oriente e vai até o Ocidente, assim será a volta do Filho de Deus. Então Jesus, ele se preocupou com todas essas questões, tá? De nos orientar, tá? Pulando lá pro versículo 6 de 1 Timóteo 4, 6, ele vem dizendo assim, ó, expondo estas coisas, né, aos irmãos, né, serás bom ministro de Cristo, alimentando com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Olha só o que Paulo fala, vou repetir, expondo estas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Cristo, alimentando. Qual o papel do ministro? É alimentar. O papel do ministro de Cristo é alimentar, não é divertir, não é entreter as pessoas nas plataformas, nos púlpitos, como em alguns lugares nós temos visto, né? Alguns ministros, alguns coaches, né? Alguns aqueles que vão para entreter as pessoas, vão para divertir as pessoas, usando a plataforma, um lugar que é para expor a palavra, para alimentar os irmãos com a palavra, usam para outros afins. Amém, meus irmãos? Então, o versículo 9 fala, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, né? E ele fala, ora, para esse fim que nós labutamos, e para esse fim que eu estou aqui, nessa live aí com vocês, para esse fim que o teu pastor, na tua igreja que é séria, na tua igreja que é uma igreja correta, a tua igreja que anda segundo as Bíblias, o teu pastor tem labutado para que você seja alimentado com as palavras, para que você não incorra no engano, num grande engano dos falsos profetas, para que você saiba apologeticamente defender a sua fé, para que você saiba dar a razão da sua fé, a razão da sua salvação, a razão de você estar ter sido chamado pelo Senhor. Então, irmãos, ele fala, ora, é por esse fim que labutamos e nos esforçamos, né, sobremodo, além das nossas forças, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, né, Salvador de todos os homens, especialmente o dos fiéis. Entendeu, meus irmãos? Olha só, que palavra linda. Eu poderia ficar aqui falando sobre Paulo, sobre Timóteo, sobre o ensinamento bem que ele dá, irmãos, a vida inteira. Mas o assunto que nós temos para tratar hoje, irmãos, ele é um assunto muito complexo. Ele é um assunto, irmãos, que vai além, né? Deixa eu só ler o capítulo 3 de 2 Timóteo, só para fechar com chave de ouro aqui, depois nós já vamos entrar na questão do nepotismo cristão, tá? Paulo fala assim, o perigo da apostasia. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, olha só, de novo, ele replicando essa tese, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né? E Jesus disse o quê? Que no mundo tereis boa vida, né? Não. No mundo tereis vida fácil? Não. No mundo tereis aflição. E aqui o apóstolo bem está dizendo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobediente aos pais, ingrato, que mais nós vemos hoje, né?
irreverente, desafeiçoado, sem afeição nenhuma, sem amor no coração, irmãos, implacável, né? Caluniadores, é o que mais tem, caluniadores, sem domínio de si mesmo, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma, olha só, temos forma de piedade, né? Porque ele fala, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Aí Paulo fala assim, foge dele, porque o demônio também, irmãos, ele pode se vestir de piedade, né? O lobo, ele pode se vestir de uma ovelha, né? O lobo, ele pode se vestir bem de ovelha. Cuidado com os lobos, irmão. Cuidado com os bodes, né? Lobo é lobo, ovelha é ovelha. Cuidado, irmãos. Ovelha obedece, né? Lobo se rebelde, lobo se rebela, lobo se revolta. Então, irmãos, ele vem dizendo acerca dessas pessoas, e ele fala, foge dele, foge deles. Você tem que fugir, irmãos, e fugir para dentro bem da palavra. Amém, meus irmãos? Tá? Ele fala, e mais adiante ele vem dizendo, não vou ler mais aqui, né? Ele vem, tu porém tem seguido de perto os meus ensinamentos, né? Como eu tenho me procedido diante do meu chamado. Isso Paulo falando assim para Timóteo. Então, irmãos, nós devemos seguir, e ele fala, sede meus seguidores como eu sou de Cristo. Então, que nós possamos de fato e de verdade, irmãos, ser aqueles que defendem essa palavra. Não deixe que ninguém minta a você, não deixe que ninguém te corrompa, né? Te manuseie, né? Com falsos ensinamentos. Amém, meus irmãos? E eu falava sobre essa questão da apostasia, da questão do levedo, de ter fermentado toda a massa, de ter estragado toda a massa. Conhecereis a verdade vos libertará, né? E eu quero tratar agora num assunto, irmão, que é muito complexo, mas muito complexo mesmo, né? Oi, Hudson, Deus abençoe, meu queridão, Deus abençoe a sua vida aí, filhão. Beijinho naquela turminha linda lá. Nós vamos tratar de um assunto muito complexo, muito complicado, irmãos. Como eu falei antes, a minha intenção aqui não é outra a não ser trazer a verdade, né? Ser comprometido com a verdade do Evangelho, ser comprometido com a palavra de Deus, que o Senhor disse, passará dos céus e a terra, porém a minha palavra não passará. Então, irmãos, nós vamos tratar hoje acerca, né, do nepotismo, né? A minha primeira pergunta, por causa de que eu estou trazendo esse assunto tão polêmico? Por causa de que eu estou trazendo esse assunto tão polêmico para os nossos dias hoje, né? Primeiramente, irmãos, a minha intenção, né, não é outra a não ser o que está escrito em 2 Timóteo 3,16. Eu vou até ler para vocês. Fala assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, a minha intenção é ensinar, tá? Para a repreensão, para a correção e a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, meus irmãos? Amém? Para toda boa obra. Então, se você quer ser um homem de Deus, se você já é um homem de Deus, se aperfeiçoe mais. A Bíblia fala, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, né? Mas ali tem as qualificações, e nós temos visto, irmãos, que essa qualificação para o pastoreado, para o ministro de Deus, tem sido de uma certa forma, hoje em dia, nada contra o chamado de A, B ou C ou D, tá, irmãos? O tema que nós vamos tratar, que nós estamos tratando nessa tarde, é um tema que tem chamado muito a minha atenção, até porque quem gerou a igreja não se abre, né? A igreja ela foi gerada, quem gerou
Quem gerou a igreja foi um homem chamado Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, o Senhor, né? Ele sim, ele é o dono da igreja. Ele virá buscar a sua igreja, a sua noiva, né? E nós como igreja, nós como a noiva de Cristo, o nosso compromisso é só com Ele, é só com Ele. Nós não temos outro, nós não temos outro amante, né? Ele é mais admirável do que qualquer outra coisa. Ele é o desejável das nações. Ele é o nosso tudo, o nosso ômega, o nosso alfa, o princípio, o fim de todas as coisas. Então, irmãos, ele virá buscar a sua igreja, né? Ele pagou um alto preço para que a sua igreja fosse constituída sobre essa terra. E para tal também, né, ele levantou homens, levantou mulheres, levantou pessoas, né, para administrar a sua igreja, para governar a sua igreja, né, com a autoridade que foi confiada. Só que, irmãos, a Bíblia fala que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ela tem que ser tornada conhecida dos principados e do potestade nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então, essa é a igreja imaculada, a igreja sem ruga, a igreja que foi gerada pelo Senhor na cruz do Calvário, quando ele morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, que ele derramou o Espírito Santo sobre aqueles 120 que estavam ali em Jerusalém. E esses 120, eles revolucionaram o mundo, e essa revolução e essa palavra chegou até nós hoje. E se nós estamos aqui, é porque alguém pagou um preço lá atrás. E esse alguém, irmãos, é Jesus. E a Bíblia fala que o Paulo fala aos Colossenses: portanto, resta preencher um pouco das aflições de Cristo no nosso corpo em favor da sua igreja. Então, irmãos, a minha finalidade aqui é só essa: é defender as verdades, orientar, trazer essa discussão, né, que nós vimos hoje tão claramente, irmãos, tão claramente em nossos dias, tá? Primeiramente, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, né? A questão do nepotismo, né? O que vem a ser o nepotismo? Alguém aí, se alguém puder aí, se alguém tiver online aí, puder me complementar aqui, né? O que vem a ser o nepotismo, né? E eu vou te dar aí 2 minutos para você comentar aí comigo. Nós estamos numa live, né? Isso não é uma pregação, isso é uma live. Eu queria que você falasse, pastor, nepotismo é isso. Então, irmãos, nepotismo nada mais é. A palavra nepotismo, ela vem do latim nepos, e nepos significa netos, sobrinhos ou descendentes, né? Vai lá na sua enciclopédia lá da internet, que tu vai estar lá escrito dessa maneira aí, que eu copiei de lá, eu vi de lá, né? É o termo utilizado para designar o favorecimento de parentes em detrimento de pessoas mais qualificadas. Ou seja, eu sou um cara qualificadíssimo, né? Mas na empresa que eu trabalho, por eu ser um cara qualificado, aí tem lá o Luiz Cláudio, que não tem a mesma qualificação que eu, mas, porém, todavia, contudo, ele é sobrinho do dono da empresa. Lógico que essa vaga será do Luiz Cláudio e não minha, com toda a minha qualificação. Então, o nepotismo é isso aí na prática, né? Em detrimento de outra pessoa mais qualificada, especialmente no que diz respeito à nomeação ou elevação de algum cargo, conforme eu acabei de falar. Originalmente, né, a palavra aplicava-se exclusivamente no âmbito das relações papais,
dos papas com seus parentes, né? Mas atualmente ela é utilizada como sinônimo de concessão, sinônimo de privilégio ou cargos aparentes no funcionalismo público. Então isso tem muito no funcionalismo público, isso tem muito na política, a gente cansa de ver, né, essa prática tão nevasta, né, essa prática tão absurda, né, não tem outro nome bem para classificá-la. E só que é o seguinte, essa prática tão nevasta, que era de propriedade da política, do serviço público, né? Ela vem ganhando contornos espirituais, né? O diabo ele vem com um sapatinho de lã. O diabo nunca vem com chifre, com rabo e com o tridente na mão. Ele vem com contornos espirituais. Ele vem dando tom espirituais. Talvez foi isso que Satanás conseguiu, com esses contornos espirituais, colocar dúvida, né, na palavra que Deus tinha falado para Adão e Eva. Não foi assim que o Senhor disse? Mas ele disse assim porque ele sabe que o dia que você comer, né, da árvore, você será que nem ele, conhecedor do bem e do mal. Então, esse neopotismo, né, essa prática nefasta, tão nefasta que era do serviço público, ela está ganhando contornos espirituais no nosso meio, no meio cristão, né? E cada dia se observa-se mais que cada vez mais pastores estão praticando o nepotismo descaradamente. Dê um tempinho para você respirar. É isso aí mesmo, irmão. Estão praticando o nepotismo descaradamente, de forma descarada. De forma descarada. O termo é esse, não tem outro. Nem vou retirar. É isso aí. Tá? Fazem do ministério, abre um parênteses, nem todos, tá, irmãos? Fazem do ministério um meio de empregar os seus filhos ou parentes mais próximos, tá? É aquele caso, né? Sou pastor da igreja, né? Eu tenho um vice, né? E esse vice, ele deveria ser alguém, né? Alguém que a igreja o elegesse, ou alguém que fosse ilibado, que tivesse que reunisse todas as condições, mas que também que houvesse o aval bem da igreja. Não é isso, irmãos? Mas não é assim que acontece. Eu, como pastor, eu nomeio quem eu quero bem como meu vice, né? E aí começa a distribuição de cargos. Aí começa, né? A minha filha vai ser a dona lá do dinheiro, da tesouraria, do financeiro, é com ela, né? A minha esposa, né? Ela vai ser a líder bem das irmãs, né? E assim, irmãos, é assim. Não tem outra forma de eu falar ou tentar amenizar algo que é tão notório, né? E muitas pessoas não levam, não debatem esse tema, talvez por medo, né, de represária ou se levantar contra a autoridade. Não, irmão, nada disso. Nós somos sumo sacerdote, né? Nós somos o reino de sacerdotes, né? Nós não somos inferiores ou maiores do que ninguém, todos nós somos iguais. O Senhor nos equiparou, lógico, a uns ele deu para pastores, mestres, né, apóstolos, aquela coisa toda, profeta, mestre, profeta, né, mas visando a edificação da igreja. Tem um fundamento, que é a edificação da igreja, e não o que nós temos visto por aí em determinados lugares. Torno a repetir, em determinados lugares. Então eu vejo que o ministério pastoral, né, hoje, ele virou um meio, né? Ele virou um meio. Ele deixou de ser o ideal, mas virou um meio de vida, né? Ele deixou de ser um meio de vida, porque ele perdeu totalmente, alguns ministérios, perdeu o ideal do seu chamamento, perdeu em locacidade, irmãos,
o para que eu fui chamado. Entendeu, irmãos? Eu falava que o soldado em quartel, ele só se preocupa com as coisas pelo qual ele foi arregimentado. Só que hoje em dia, né, a igreja, né, a igreja, ela deixou de ser, né, ou em alguns casos, ela deixou de ser a igreja de Cristo para ser a minha igreja. Então, essas coisas só acontecem fora da igreja de Cristo. Se a tua igreja é a de Cristo, eu tenho certeza que não funciona assim. Mas nas igrejas, nas minhas igrejas, nas igrejas que tem dono, funciona dessa maneira, irmão. E você sabe que funciona assim, né? Então, eu vejo que o ministério pastoral virou um meio, não um ideal de vida, um meio para tentar, ter domínio sobre uma igreja, né? Ele consagra-se grande número de parentes sem o menor constrangimento. Quer dizer, quanto maior número de parentes que eu tiver ali, né, mais domínio eu vou ter. Ou seja, estão fazendo da igreja do Senhor uma dinastia. E a igreja não é dinastia, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Tá bom, meus irmãos? E o que é pior, né? Sem constrangimento nenhum. Né? Nenhum constrangimento, não se constrange nem um pouco, faz a coisa com a cara mais lavada e fim de papo, né? Eu conheço alguns lugares assim, irmãos, que, né, o pastor é fulano, a esposa é vice, a filha mais velha faz parte do financeiro, o outro é pastor da congregação A, o outro genro é pastor da congregação B, o outro filho, e assim vai, né? E o irmãozinho que tem o chamado lá, a irmã que tem o chamado, a irmã que, né, que se preparou, fez o seu seminário, né, estudou, se preocupou em buscar, né, o conhecimento, né, para exercer com excelência, né, o seu ministério, fica lá sentadinha, dizimando, ofertando, né, engordando, né, engordando, o termo é esse, o bolso de muita gente, que é para obra, sim, é para obra, é para obra, tá, irmão? A gente tem visto bem que é para obra, tá? Pessoas se enriquecendo, né, construindo grandes impérios, né, pelo nome do Senhor. E Paulo também já falava acerca disso a Timóteo, né, que é fonte de grande lucro, né? Seria uma fonte de grande lucro. Então, irmãos, filhos de pastores que nunca souberam o que é trabalhar. Você deve conhecer alguns. Filhos de pastores que nunca souberam o que é pegar o trem das 5, acordar às 4h30, 4 horas bem da manhã, né? São consagrados a pastores, né, para suceder seus pais quando este deixar o ministério. Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Se eu não me engano, irmãos, em 2016 ou 2006, houve um abaixo-assinado lá das Assembleias de Deus, Ministério Campo de Madureira, né? Que os pastores se voltaram para se quanto a isso. Compreendeu? Em algumas igrejas, né, correta, seguidora bem da palavra, aquelas que têm apreço, aquelas que têm a Escritura como seu norte, elas agem dessa maneira aí, né, com pulso, e se volta contra essas práticas e esses ensinos de demônios, porque, irmão, isso não vem dizer que é do céu, porque não é do céu não, tá? São homens facciosos, né, avarentos, amantes de si mesmo, né, que vão ali, são lobos, alguns lobos disfarçados de ovelha. Eu sou pastor, irmão, eu sou pastor, tá? E eu tô falando de coisas que eu vivo, que eu sei, né, que eu já experimentei, não estou inventando nada, é você que está me ouvindo, não sabe como que funciona. Então, muitos filhos de pastores que possuem um passado conturbado, profano, tá? Que precisa ser escondido de qualquer maneira, assumem os púlpitos com ares de santidade
e áreas de conhecimento, de vasto conhecimento. Assume igrejas, irmãos, de porte razoável e dizem que Deus os chamou para o ministério. Eu estava trabalhando, mas Deus me chamou bem para o ministério. Nada, irmão, nada, é tudo para ficar aqui, ó. Tudo para ficar entre nós. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Tem alguém comigo aí? Diz amém, digita amém aí. Aleluia. Então, irmãos, irmãos, sobrinhos, genros, enfim, a família toda, a parentada toda, né? E o que mais parece e o que mais parecer vão assumindo a liderança. Chegou ontem, já vai assumindo a liderança, né? A liderança da obra de Deus, sem ao menos terem sido provados ou aprovados pelos membros da igreja e, o que é pior, pelo próprio Deus, tá, irmãos? Pelo próprio Deus. Então, a gente tem visto, a gente tem levantado, irmãos, essa questão aí, porque a gente tem visto, né, que lá em Mateus 13 fala que a mulher, ela pega 3 farinhas de fermento, né, 3 porções e esconde na massa e leveda até tudo ficar bem levedado, e é isso que nós estamos vivendo hoje aí, tá? Muitos têm consagrado seus filhos, né, e parentes, tá, ao ministério pastoral, como se fosse um negócio de família, como se passasse de pai para filho, né? Tratam a sucessão pastoral como se fosse uma coisa hereditária. Não é, irmãos, não é assim, tá? Lembre-se de uma coisa, que eu vou falar aqui agora, lembre-se de uma coisa, a igreja não é dinastia, né? Onde os sucessores, a dinastia sim, é onde tem o príncipe Charles, né? a rainha Elizabeth, o rei Charles, e morre, então vai passando, né? De sucessores para sucessores, mas a igreja não, a igreja era de Cristo ainda, tá? E não sou o que estou falando, é essa palavra que está dizendo, a igreja ela é de Deus, a igreja ela é de Deus, ela foi gerada no coração de Deus, tá? Então, irmãos, ela não é uma dinastia, onde os sucessores pertencem à mesma família e, consequentemente, controlam tudo. Qual é a função de eu botar muitas pessoas da minha família no meu ministério? É controle, irmãos, não tem outra coisa, é controle, é controlar tudo, está tudo controlado, né? E pelo fato da muita existência dos seus familiares, né? Eles controlam tudo porque eles são os próprios gestores. Então, a igreja, entre aspas, não estou falando da igreja de Cristo, né? Porque a igreja de Cristo e a tua igreja não funciona assim, né? Mas essa igreja, entre aspas, ela funciona assim. A de Cristo não, e nem a tua, mas essa aqui que eu estou falando, ela funciona assim, né? Gestores. A gente vê hoje os gestores. Eu falo, irmãos, que não é errado você gerir. O pastor tem a função de pastor, além de pastorear, né? Além de apacentar, de pastorear, ele é um gestor. Tem que ser um gestor, tem que ser alguém realmente que saiba administrar, né? E para isso ele institui os diáconos, né? Algumas igrejas nem diácono tem mais, irmão. Agora é um tal de voluntariado. Entendeu? Por que isso? Porque pelo simples fato, irmão, muitos irmãos serviam a igreja há tantos anos aí, né? Trabalhando, fazendo coisa, e às vezes quando rachava, quando saía, não presta mais, né? Quando você vai lá, vai entregar o seu cargo, ou acontecer qualquer coisa, pronto, você não presta mais. Então, para essas igrejas que não é a de Cristo, você está me entendendo, né? Elas se protegerem, elas lançaram agora o tal do voluntariado. O que está lá, o trabalho é ser voluntário. Se você botar lá na justiça, que você trabalhou 20 anos lá comigo, a gente vê isso aí lá nas URDs, bem da vida aí, né? Nessas tem outro nome, né? Não vou nem chamar isso bem de igreja, mas a gente vê isso aí, entendeu? Pessoas que saem e colocam assim na justiça e ganham, né? Demora, mas ganha. Então, para se cobrir, vamos fazer o tal do voluntariado, tá bom, irmãos? Tá, o cara está ali, ninguém te obrigou nada, tu está ali porque... Eu sei, irmãos, que tem muitos irmãos que servem ao Senhor, servem com o coração. Eu sei que você que está me ouvindo é um deles, que você ama servir o Senhor. Foi para isso que nós fomos chamados. Eu não estou aqui levantando uma tese
tá? Que vai de encontro ao que a Bíblia fala, porque a Bíblia fala que digno é o obreiro do seu salário, especialmente aqueles que se labutam na palavra, tá? Não é isso? Não amordace o boi é que debulha, não fala sobre isso? Então, irmãos, estou falando disso aqui. Agora, até para isso, eu preciso da aprovação da igreja. Eu fui tempo integral, né? Mas eu era tempo integral, mas eu sempre tive a minha renda, as minhas fontes de renda, graças ao meu bom Deus. Eu sempre vivi para o reino, nunca vivi do reino, é diferente, entendeu, irmãos? Então, a gente tem que ter esse jogo bem de cintura. Se o pastor, que deve ser remunerado, se ele for tempo integral, ele pode, a igreja sim, tem que abençoar o pastor, sim, tem que abençoar, irmãos, mas com o aval da igreja. É para isso que serve aí as tuas ofertas, né? O que você oferta é para esse fim específico, a manutenção do bem da igreja, cuidar daqueles que necessitam, né? Mas não é isso que a gente vê, tá bom, meus irmãos? Não é isso que a gente vê, infelizmente não é isso. Infelizmente estão rasgando a Bíblia, né? Estão passando por cima dela, de qualquer maneira, atropelando. Aliás, muitos nem para o culto hoje, alguns lugares já não fazem tanta questão de Bíblia, né? Passa lá o slide lá, né? Não faz nem muita questão de Bíblia. Então vamos lá, irmãos. Eu botei aqui, lembre-se, a igreja não é uma dinastia onde os sucessores pertencem à mesma família e consequentemente controlam tudo por ser os seus gestores, entendeu? Ou seja, essa gestão está tudo aqui, ó. É só a gente, o bloco é só nosso. Eu falo o seguinte, esse princípio é o princípio de Babel, lembra? Lá em Babel, depois bem do dilúvio, né? Esse princípio é um princípio de Nimrod, né? É um princípio de Babel, porque qual foi a intenção da torre de Babel? Quem foi Nimrod? Nimrod foi o grande caçador diante do Senhor, diz o seu termo. Nimrod foi um grande líder que tão engenhosamente teve uma brilhante ideia de fazer de Babel um grande empreendimento. É isso, simplifiquei, que ficasse somente entre eles, né? Ele foi conquistando as pessoas, era um cara que tinha muita facilidade de conquistar pessoas, né? E ele fazia isso através da caça, que ele era um exímio bem caçador. Ele caçava e alimentava as pessoas, ajudavam as pessoas, né? E aí ele ia exercendo a sua liderança. E como era a geração pós-diluviana, né? E o dilúvio havia dispersado todas as nações, tinha acabado com tudo. Ele falou assim, construiremos uma torre que toque até os céus, não é isso? Que toque até o céu, e nós tornamos o nosso nome célebre, e aí nós não seremos dispersos. Essa era a intenção. A torre aponta para uma rebeldia, para uma rebelião, né? E Deus estava ali vendo, porque os olhos de Deus percorrem toda a terra, e Deus estava vendo qual era a intenção do coração, não só de Nimrod, mas de todos aqueles que ele havia cativado pela sua liderança carismática, tá? Talvez Nimrod ele conquistou todo mundo com a sua fala mansa, né? E assim, irmão, desse mesmo jeito é o lobo disfarçado, né, de ovelha. Ele vem com a fala mansa, falando bem de amor, falando de tantas coisas, né? E vai ser dessa maneira também que o anticristo irá fazer a paz, a tão sonhada paz lá no Oriente Médio, onde ele estará eternizando aquela paz, né? Trazendo aquela paz. E esse anticristo aí é o Messias aguardado dos judeus, porque o Senhor já veio, já voltou, vai voltar pela segunda vez, e eles o estão aguardando ainda. Então, irmão, a gente tem que ter muito cuidado. Então, Deus, o que Deus faz? Deus desce e confunde. A maneira de Deus fazer era parar a obra e falar assim, ó, não haverá restrição para que o homem tenta fazer, porque eles tinham uma unidade. Nimrod, ele era alguém que falou assim, ó, vamos salvar a nossa pele aqui, ó, vai ser o nosso nome, e a linguagem era só uma, então era fácil a comunicação, né? Então Deus veio e confundiu, né? Aí se você for lá em Gênesis capítulo 12, tu vai ver o chamado de Abraão, né?
Enquanto o homem queria fazer um projeto terreno, Deus tinha um projeto celestial. Esse projeto não era um projeto enorme, grandão, como a Torre de Babel. Esse projeto começou com uma família, um homem de 75 anos e sua mulher também já idosa, chamado Abraão e Sara. E desse casal, dessa família, enquanto o homem queria construir uma torre enorme, Deus chamou uma família para contrapor a essa torre enorme. Então Deus, através desse casal, Abraão e Sara, Deus tem Isaac e Jacó. E de Jacó teve 12 filhos. E de Jacó vem a 12 tribos. E dessa tribo tem uma tribo chamada a tribo de Judá, do qual saiu o Yeshua HaMashiach, do qual saiu Jesus Cristo, o Messias, aquele que vai reinar pelos séculos do século. Diga amém. Entendeu, irmãos? Então, em contraponto a isso aí, enquanto o homem quer construir algo terreno, porque nem tudo que o céu aplaude, que a terra aplaude, o céu está aprovando. Nunca esqueça disso. Nem tudo que você está aplaudindo, Deus está aprovando. Embora esse projeto de Nimrod, da Torre de Babel, seja um excelente projeto, né? Para a época que foi um excelente projeto, mas não tinha a aprovação de Deus. E Deus se utilizou de uma família, porque Deus escolhe as coisas que não são para confundir as coisas que são. Aleluia. Mais tarde, Jacó, quando ele foge de Esaú, eu já falei isso em algumas lives anteriores, Jacó, quando ele chega na fronteira para ir entrar para Padã Arã, ele está em Berseba, ele cansado, né? Ele pega uma pedra, põe por travesseiro e dorme. Eu nunca vi ninguém dormir, né, tão bem e ter sonhos em cima de uma pedra. Mas aquela pedra aponta para Cristo, a rocha é Cristo. E quando você está em Cristo, deitado em Cristo, você tem revelação. E qual foi a revelação que Jacó teve? Uma escada que ligava os céus e a terra. Isso quer dizer que enquanto o homem queria algo da terra vir para o céu, o céu quer algo do céu para o céu quer vir para a terra. E nós somos aquele que trará o céu para a terra. Deus quer vir do céu vir para a terra. O negócio de Deus é a terra, né? Então Jacó tem aquela visão da escada e os anjos subindo e descendo, né, sobre ele. Aleluia! E quando Jacó acorda, Jacó tem a visão de um lugar dentro bem do lugar. Ele falou: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Oh, quão terrível é esse lugar, a casa de Deus. E o que ele faz? Ele unge aquela pedra com óleo, ele fala Betel, casa de Deus. Então Betel é a resposta para Babel. Amém, irmãos? E por que eu falei isso tudo? Porque isso está tudo dentro do contexto aqui que nós vamos falar, que nós estamos falando, né? E você não vê em momento algum aqui uma sucessão familiar aqui. Você não vê uma sucessão, mas aqui no nosso caso sim. Na sucessão pastoral usam, né? Nessa sucessão que nós estamos falando aqui, usam do poder que lhe foi conferido para calar a voz da comunidade e da Bíblia. Irmãos, em muitos lugares, não é nem o que a Bíblia fala, mas o que o meu pastor falou. Em alguns lugares, irmão, a Igreja Católica, se por exemplo, é o que a Igreja Católica fala. Em alguns lugares é o que meu pastor falou isso, meu pastor falou aquilo. Mas aí, e a Bíblia está onde, irmãos? Não estou questionando, não estou falando para você questionar o seu pastor, mas eu estou falando para você ver se o teu pastor está cumprindo o que está escrito aqui nessa palavra, né? Assim como as minhas ovelhas, assim como nós que pastoreamos, temos que ter o cuidado com a palavra. Amém, meus irmãos? E não usar a palavra, não usar a autoridade que não foi confiada para calar a voz, né, da comunidade e da Bíblia. Olha, irmãos, o problema de vocês é só dizimar e ofertar. O que eu faço com a oferta é eu que Deus. Não é assim que a gente fala? E você também fala assim: não, eu oferto, eu dizimo. O que vão fazer, ó, a minha parte eu fiz. É assim mesmo, é assim. A tua parte você tem que fazer, né? E Deus também fará a parte dele, com certeza, porque os olhos de Deus tudo vê. Nada passa desapercebido aos olhos daquele que nós haveremos de prestar conta, né? Paulo fala lá em 2 Coríntios lá que haverá um grande tribunal, o tribunal de Cristo,
do qual nenhum de nós ficará por fora. Vamos correr aqui um pouquinho. E se esquece que o Senhor é o sumo pastor, né? Isso que é o pior. Fazem tudo isso e esquece que o Senhor é o sumo pastor e que um dia vai cobrar no juízo tudo que eles têm feito. Agora, vou abrir um parênteses aqui, tá, irmãos? Eu não sou contra filho de pastor receber chamado ministerial, porque eu conheço muito filho de pastor que é melhor do que o próprio pai. Eu conheço, né? Tive o prazer de conhecer, de ministrar em algumas igrejas, assim, né? Agora, eu não sou contra nada disso, desde que ele tenha recebido do Senhor tal chamado, né? Porque existe uma grande diferença, tá? Uma grande diferença de ser e ter chamado, né? De ser chamado para o ministério pastoral ou ocupar um cargo pastoral. É diferente, né? Chamado é diferente de cargo. Cargo é quando eu convido alguém. Chamado é quando eu mesmo sou chamado. Eu fui chamado, não fui... né? Eu fui chamado, eu tenho um chamado, você tem um chamado. E você deve velar pelo teu chamado e cumprir cabalmente o teu chamado. Então, irmão, pasme-se, né? Mas virou mania, virou moda no nosso meio, no meio evangélico, pastores dizer que existe uma unção, irmão, especial somente sobre as famílias deles. Eu já ouvi muito isso. Há uma unção sobre a nossa família. Então, né, principalmente sobre os nossos filhos, né, porque vão ser eles que vão herdar todo esse império que nós construímos. Lembra de, cuidado, irmãos, cuidado que isso é muito sério. Lembra de Nabucodonosor, que teve as suas unhas crescidas, seus pelos nasceram e ficou que nem um bicho? Lembra? Porque ele pelo simples fato dele falar, esta é a grande Babilônia que eu, né, idealizei, que eu edifiquei. Então, enquanto ele não deu honra, glória, enquanto ele não deu glória a Deus, né, o reino dele não foi restituído. Só foi restituído depois que ele se rendeu ao Senhor. Então, irmãos, né, então não vem com essa de a nossa família é uma família especial, não. Todas as famílias são benditas. O Senhor disse para Abraão, em ti, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, em 1 João 2,7 fala que há uma unção, e essa unção, irmãos, não é de alguns, todos nós fomos ungidos, selados pelo Espírito Santo da promessa. Então há uma unção sobre nós, e essa unção é verdadeira, e ela é permanente, 2 João 2,27. Então as pessoas falam isso, há uma unção especial sobre a nossa casa, sobre a nossa família, né? Chega a ser engraçado isso, porque, e por não dizer tão lamentável, né, que muitos hoje em dia aceitam com naturalidade tais coisas, tá, irmãos? Então, amados, Deus tem, é outro parênteses que eu quero abrir. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Você não é neto, você é filho de Deus. E uma vez que a verdadeira igreja de Cristo, que eu falei, né, ela foi gerada por Ele, né? Deus não deixou uma procuração para nós, pastores. Atenha-se a isso, irmãos. Deus não deixou uma procuração para mim, nem para você, para pastor nenhum, fazer da sua verdadeira igreja o que quisermos. Nem tampouco nos deu para os nossos próprios deleites, para nosso benefício próprio, enriquecimento ilícitos, mas sim nos deu autoridade para conduzi-la segundo as Escrituras. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, irmão. Eu já vou acabar, né? Eu já vou terminar, já tem 1h20 de live, né? Irmãos, eu tenho uma coisa comigo, eu tenho filhos, graças a Deus, excelentes filhos, nenhum deles depende de mim, graças a Deus, todos eles encaminhados na vida, casados, encaminhados na vida, né? E o maior legado que eu posso deixar para meus filhos são os ensinamentos, os exemplos, os bons exemplos. Então, irmãos, se alguém quiser deixar herança para os seus filhos ou para familiares, abra uma empresa, né? Façam grandes negócios, estudem, trabalhem, enriqueçam
que a Bíblia fala que nós devemos, que os pais devem se entesourar para os seus filhos, enriqueçam, né? Trabalham, abram, façam uma empresa, façam grandes negócios, acumulem fortuna, né? Mas não faça da igreja as suas fontes de enriquecimento, tá? E não as use para outro fim que não seja a glorificação do nome do Senhor. Deixem legado, sim. Sejam lembrados pela forma honesta e santa como você conduz ou conduziu ou está conduzindo o rebanho que lhe foi confiado, porque o rebanho não é teu, é de Cristo. E que nunca foi nosso, esse rebanho nunca foi nosso, mas do nosso sumo pastor, né? E que esse sumo pastor, em breve ele virá, e todos nós, conforme eu falei anteriormente, iremos comparecer diante dele em seu tribunal para prestarmos conta acerca de tudo. E era só isso, meus irmãos. Então diga não ao nepotismo, né? Tanto nada a ver hoje, né? Tantas coisas que, mas eu não posso. Não, irmãos, não estou dizendo para você o que tu vai fazer. A minha função aqui é esclarecer a tua mente já esclarecida, como diz lá em 1 e 2 Pedro, né? É esclarecer a tua mente já esclarecida. Cuidado com o evangelho que você está vivendo. Cuidado com o evangelho que você tem recebido. Eu creio que você deve permanecer no verdadeiro, porque o falso evangelho faz o porco pensar que é uma ovelha. O falso evangelho, ele introduzirá o anticristo. O falso evangelho, ele é liderado pelo falso profeta, por aquele que tem ensinado o ensino bem de demônio. Vai lá, irmãos, vai lá nas cartas, nas 7 cartas, estudem as 7 cartas. Aliás, eu vou fazer um estudo sobre as 7 cartas, que tu vai ver nas igrejas o trono de Satanás, ensinamento de Jezabel, obras dos Nicolaitas, ensinamento de Balaão. Balaão, o profeta Balaão foi o primeiro homem da Bíblia a querer ganhar dinheiro, a querer ganhar dinheiro com a profecia, irmãos. Irmãos, a gente tem visto tanto aí, pessoas cobrando para ministrar, pessoas cobrando para cantar Bíblia na igreja, chamados artistas gospels. Se Paulo estivesse no nosso meio hoje, irmãos, quanta marretada Paulo estava dando, cheio de amor, né? Mas quantas instruções ele deixou para nós estarmos livres desses lobos disfarçados em ovelha. São lobos disfarçados em ovelha, que estão se enriquecendo, né, com o seu dízimo, com a sua oferta, com o seu sacrifício. Tanta coisa, irmãos, tanta coisa sendo acrescentada, né? A ordem do culto, oferta de aniversário, oferta de casamento, oferta de sei de quê, oferta de sei de que lá. Irmãos, tem misericórdia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que você seja livre, irmão, seja livre de tudo isso. Seja o Antipas, que foi morto, né, pelo Império Romano, por não se entregar, e sim por lutar pelas verdades do Evangelho. Que Deus te abençoe e que você possa estar compartilhando esse vídeo, que você possa estar de fato e de verdade entrando na palavra, se conectando aos céus, porque se você estiver conectado aos céus, se você estabelecer a sua conexão com os céus, tudo que eu te falei aqui você vai ver, realmente é isso que está acontecendo, né? E o que fazer? Permanecer, que a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente. Até a próxima, em nome de Jesus. Aleluia.